E aí, pequenos gafanhotos, como é que vocês estão? Gente, o que eu vou trazer pra vocês aqui nessa aula de hoje é basicamente respondendo as principais dúvidas que eu recebo todo santo dia. Pelo menos uma pessoa chega no meu direct perguntando pra mim: Jéssica, como que eu começo na área de social media? Jéssica, social media precisa fazer captação de conteúdo? Jéssica, quanto que eu cobro pelo serviço X? Gente, é sempre as mesmas dúvidas. Então eu decidi fazer esse aulão aqui pra vocês respondendo todas as principais dúvidas e trazendo pra vocês o conceito geral sobre o que é e o que não é a profissão social media. Mas antes da gente começar, já se inscreve nesse canal aqui que agora a gente vai começar a fomentar cada vez mais, trazer conteúdo de valor pra vocês, porque eu sinceramente já não aguentava mais essa coisa de Instagram e TikTok, aonde conteúdo em vídeo precisa ter 30 segundos, 40 segundos, porque se você faz um conteúdo um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais denso, ele simplesmente não entrega. Então eu pensei, cara, preciso pro YouTube. E cá estou eu. Aproveita e já me segue no Instagram também, tem muito conteúdo em alta, muito conteúdo atualizado, muito story, muitos bastidores que eu levo lá sobre a minha profissão, sobre o meu dia a dia como social media, como rede de conteúdo, fechou? Já me segue lá então. Bora lá, pessoal. Então o que eu vou trazer nessa aula aqui é basicamente um conceito geral para você entender de uma vez por todas tudo o que você deve fazer e o que realmente não é sua obrigação dentro dessa área, ok? Eu vou mostrar para você como você vai começar, tudo que você precisa oferecer como social media, quanto que você deve cobrar dependendo do seu nível de expertise e qual é o próximo passo para você que já está atuando nessa área, mas quer começar a ganhar cada vez mais trabalhando menos. Então, antes de mais nada, o que é ser social media de fato? Quando a gente começa a falar sobre esse tema, existe muita especulação, porque é uma profissão recente, que até 2018 não era assim tão famosa nesse mercado e que realmente teve um boom com a pandemia em 2020. Isso é fato, todo mundo sabe. Mas dependendo do tipo de ambiente que você frequenta, tem gente que vai dizer que social media não é profissão, tem gente que vai dizer que social media é fazedor de post, é gestor de redes sociais, é criador de conteúdo, e isso acaba causando muita confusão na cabeça de quem tá começando. Inclusive até mesmo na cabeça de quem já atua, né? São muitos termos, são muitos nomes, e eu vou explicar pra vocês certinho aqui a diferença entre uma coisa e outra. Então, o social media não é só aquele cara que vai fazer um post, um calendário editorial e coisas do tipo pra uma empresa. Ele é literalmente o profissional responsável por criar uma presença, um ambiente estratégico dentro das redes sociais para determinados clientes que ele vai atender. E isso vai girar em torno de criação de conteúdo, sim, comunicação de marca, estratégias, seja ela de venda, seja ela de atração de público, e principalmente foco em estratégia. Isso é uma coisa que eu não vejo quase nenhum social media fazendo, porque eles focam em fazer um feed harmônico, um post bonitinho, um Reels viral do formato criativo do não sei o quê. Gente, isso não importa. O cliente só vai continuar com você se você der pra ele motivos, com muitos S's de cifrões, tá? Se você der pra ele muitos motivos pra ele continuar com você. Então, ótimo. Fazer um trabalho profissional é legal? Fazer um post bonito é legal? Deixar um perfil alinhado é legal? Com certeza. Mas isso vai ser consequência da sua atividade principal, que é gerar demanda pro seu cliente. Social media não é vendedor, social media não é atendente de direct ou WhatsApp, social media não é nada disso. Social media trabalha no setor de marketing, responsável por gerar leads qualificados para o setor de vendas converter. Sacou? É diferente. Ele não é o vendedor. Ele manda as pessoas para quem for o responsável pelas vendas fazer então esse trabalho. E se o teu cliente pede para você vender para ele, como é que eu posso falar isso de uma maneira politicamente correta? Se o teu cliente pede para você vender para eles, pode ter certeza que tem alguma coisa de errada. Então o nosso mercado ele tá saturado cada vez mais de pessoas que não entendem o que estão fazendo e mesmo assim se colocam em posições de social medias, estrategistas, criadores de conteúdo, quando na verdade elas não sabem ainda nem por onde a galinha caga. E isso automaticamente, quando acontece com muitas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa dentro do nosso mercado, automaticamente transforma ele em um mercado saturado de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Pessoas que cobram 300, 200 reais por mês de cada cliente que atende. Isso quando cobra. O que eu já vi de social media que faz trabalho de graça por 2 coxinhas e uma coca é inacreditável. Inclusive, eu já fui essa pessoa, tá? Spoiler. Mas assim, não conta pra ninguém, tá? Vamos deixar só aqui entre eu e você? Segredo, tá? Quem nunca, né? Passado obscuro, tamo aí. Então, como eu falei pra vocês no início, existe muita especulação sobre ser ou não ser uma profissão. E quando a gente tá falando do mercado de 2026 pra 2027, cara, é impossível você falar pra mim que a profissão social media não é uma profissão de verdade. Não porque é um termo do não sei o que. Foda-se. A gente entende esse tipo de profissional como profissional de social media. É um termo já conhecido pelo mercado. Ponto. E hoje, inclusive, esse tipo de profissional tem uma das maiores demandas do mercado. Porque antigamente, há 10 anos atrás, tinha empresas mais tradicionais que dificilmente você ia descobrir se ela tinha algum tipo de rede social ou coisa do tipo. Às vezes, no máximo, um site institucional e só. Agora, em 2026, é imprescindível qualquer tipo de empresa ter redes sociais e criar conteúdos mostrando seus produtos, seus processos, falando da sua reputação com seus clientes. A maior demanda hoje que essas empresas têm são por bons profissionais criadores de conteúdo e estrategistas de redes sociais. E é isso que a maioria não sabe ser. Foi só quando eu entendi isso que eu passei a ganhar muito dinheiro dentro dessa profissão. Então, só pra você entender o conceito de tudo, tá? Quando a gente fala desses termos aqui, muitos deles se parecem, né? A gente confunde muita coisa, principalmente pra quem tá iniciando nessa área, mas não necessariamente quer dizer a mesma coisa. A gente tem o social media, que é o cara responsável por criar conteúdo,
gerenciar as redes do cliente, fazer análise de métricas, responder comentários, enfim, fazer esse tipo de trabalho. Esse é o social media. Quando a gente fala de um gestor de redes sociais, não necessariamente ele é um criador de conteúdo, porque, pasme, eu já vi várias e várias empresas que contratam gestores de redes sociais, não confunda com gestor de tráfego, para fazer realmente o gerenciamento das redes sociais deles, postar os conteúdos que outro profissional cria, planejar o calendário, responder comentários, postar stories, é isso que faz um gestor de redes sociais, tá? Não necessariamente ele precisa ser um criador de conteúdo. A gente tem também o estrategista, que é aquela pessoa que cria direcionamento, planos de ação para atingir um determinado objetivo. Não necessariamente ele também vai ser um criador de conteúdo, mas ele pode sim oferecer esse serviço. A gente tem o creator, né? O criador de conteúdo, que é o cara que produz conteúdos em massa de maneira autoral, tanto para si quanto para clientes. Por exemplo, eu sou uma criadora de conteúdo. Aonde? Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok, aqui no meu YouTube agora também. E, além disso, eu também crio conteúdos para os meus clientes que eu atendo, sacaram? Por último, a gente tem o termo mais atualizado do mercado, que é o termo head de conteúdo, que é o cara responsável por estratégia, criação de conteúdo, muitas das vezes também gestão das redes sociais. Só que um diferencial que ele tem para esses outros profissionais que estão aparecendo aqui na tela é que a parte de estratégia dele é muito mais profunda, com muito mais camadas do que um estrategista de conteúdo padrão. Por quê? Ele vai focar em campanhas de funis de conversão, funil de captação de lead, estratégia de branding, né? Estratégia de marca. E toda a criação que ele faz sempre é focada em conversão, focada em gerar leads para o setor de vendas fazer então a conversão. Por isso, meus amores, que eu falo e pego tanto no pé de vocês que o head de conteúdo, ele é simplesmente o profissional mais requisitado no mercado. Porque o cliente, ele vai falar pra você, eu queria uns 10 mil seguidores, queria bastante engajamento e tal. Ok, isso até pode acontecer como consequência de um bom trabalho. Só que vai chegar um momento, que geralmente é ali na página 2, que isso não vai mais ser suficiente. Ele vai falar, poxa, eu não tô tendo como te pagar, porque eu não tô vendendo, né? Não tá tendo pessoas interessadas aqui, não tem gente me chamando no direct, não tem gente me chamando no WhatsApp, não tem ninguém clicando no link da bio. Então, meus amores, esse papo de que você precisa gerar muito resultado em views, seguidores, viralização e não sei o que pro teu cliente é balela, tá? Escutem a voz da razão. Eu tô nessa área, vai fazer 7 anos agora, tá? E ninguém nunca me pagou pra ganhar seguidor, pra ganhar like, pra ganhar engajamento. Não, as pessoas querem money, geração de demanda. Esse é o meu único trabalho como head de conteúdo dentro desses mais de 60 projetos que eu já gerenciei. Agora, como que você vai saber se você tem um perfil pra esse tipo de área? Pra você começar a trabalhar com isso? Muito simples, tá? Se você se identifica com um perfil mais criativo, que gosta de se comunicar, que gosta de escrever, gosta de ler, criar coisas novas, que tem facilidade com tecnologia e principalmente não depender da CLT. Gente, de verdade. A gente sabe que existem 2 caminhos, né, pra você trabalhar nessa área. Você vai escolher empresas pra você atuar internamente como funcionário CLT, um social media daquela empresa, e o outro, que é o melhor caminho na minha opinião, que é você empreender e atender os seus próprios clientes. Porque o valor que você ganharia em uma empresa fazendo 1 milhão de trabalhos, porque a gente sabe que não é só criação de conteúdo e gestão de redes, nunca é só isso. A gente sempre sabe que essas empresas aí tentam entubar até, Deus que me perdoe, eu não posso falar essas coisas aqui no YouTube, mas se deixar, eles pedem pra gente limpar o chão do estabelecimento deles. Eu sei porque eu já fui social media de empresas internamente, entendeu? E esse caminho do empreendedorismo é aquilo que vai trazer liberdade pra você, como trouxe pra mim, como trouxe pra vários alunos e colegas de trabalho também, onde você pode trabalhar da sua casa, fazendo seus horários, atendendo mais de um cliente, fazendo uma renda cada vez maior. Eu comecei atendendo clientes de R$ 300, depois fui passando pra 500, pra 1.000, até que hoje eu atendo menos pessoas, só que cobrando muito mais. Antes eu cheguei a ter 15 clientes simultâneos que pagavam pra mim ali R$ 300 a R$ 500 por mês, né, pra dar um valorzinho legal. Hoje em dia eu tenho 4 clientes que me pagam uma média de 4 a 6 mil reais por mês, né, uma média, alguns mais, outros menos. Então, o conceito de você atuar bem nessa área não é sobre você atender 1 milhão de clientes, não, é você atender poucos, mas com qualidade. E quando você desenvolve essas habilidades aqui, cara, não existe como você dar errado. Você precisa ter organização, ser empático com os seus clientes, entender o lado deles, porque você vai ser a ponta final de comunicação entre você e o seu cliente. Então você precisa ter essa empatia no seu atendimento. Outra coisa, você precisa ser comprometido com aquilo que você se propôs a fazer, cumprimento de prazos, entrega daquilo que a pessoa realmente contratou, não deixar o cliente na mão, preocupação com o negócio do cliente como se ele fosse seu. Mas não no sentido de trabalhar até mais tarde, responder cliente fora de hora, fazer 1 milhão de entregas a mais, coisa que ele não contratou, para que ele fique felizinho com você. Não. Quando você se preocupa com o negócio do cliente como se fosse seu, é quando a gente diz que você cria as coisas para ele visando o melhor resultado possível. Pensa como se fosse um negócio seu, você vai criar com capricho,
Você vai criar aquilo com amor, sabe? Com carinho mesmo. E o cliente nota quando você faz só por fazer e você cria um negócio realmente com atenção, com cuidado. E isso faz muita diferença. Agora, o que você precisa pra você começar nessa área, tá? Um celular razoável. Não precisa nem ser um celular top de linha, tipo, um desses de última geração. Não, tá? Eu, por exemplo, comecei com um Samsung, nem sei qual modelo, tipo, com tela rachada, que vivia travando e me deixando na mão. Um notebook emprestado, que não tinha nem teclado, juro. Mas mesmo assim eu comecei, eu dei um jeito e eu fui melhorando cada vez mais, investindo cada vez mais, e foi uma coisa que deu muito certo. Além disso, óbvio, você precisa ter internet constante, ou seja, Wi-Fi e 4G, no momento em que você fica sem Wi-Fi. Um notebook simples ou um PC mesmo que você pode montar depois, conforme você vai adquirindo ali os primeiros clientes, vai fechando os primeiros contratos, e ferramentas de trabalho. Essas ferramentas que a gente fala é basicamente guias e documentos que você vai precisar ter no seu dia a dia, na sua rotina, porque você vai utilizar sempre, por exemplo, portfólio, proposta comercial para você mandar para o cliente para ele fechar com você, script de vendas, um perfil no Instagram para a pessoa ver o teu trabalho. Você usa o teu perfil do Instagram como um portfólio. E não necessariamente você precisa ter vários seguidores. Não, você vai usar para colocar lá pontualmente as suas produções autorais para a pessoa ver que você entende de criação de texto, de edição de vídeo, se você fizer, de design, de estratégia, se você cria conteúdos bons. Ali é o principal canal para você conseguir atrair os seus clientes. E todas essas ferramentas aqui eu tenho dentro do meu kit de ferramentas que eu vendo há mais de 2 anos para vários e vários social medias. Hoje a gente tem mais de 8.000 alunos. Esse kit aqui é o queridinho da galera porque tem todas essas ferramentas aqui e muitas outras, além do acesso à nossa comunidade de social medias, onde você pode fazer networking, parcerias, ter acesso a vagas e oportunidades de trabalho que você normalmente não conseguiria em outros ambientes. Então, para você adquirir o kit com o sistema Aver e a nossa comunidade, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. E agora eu vou deixar muito claro para vocês o que é e o que não é trabalho de um social media, tá? Porque quando a gente fala sobre isso, acaba acontecendo muita desinformação. O social media, ele é o responsável por criar conteúdo, gerenciar as redes sociais, analisar métricas e fornecer relatórios dessas métricas para o cliente dele, além de postar stories, criar roteiros e copies, né, a parte textual dos conteúdos, responde comentários também e cria estratégia para conteúdos de feed e de story. Isso é o que o social media faz, nem mais nem menos. Coisas que o social media não faz e que eu recebo pergunta todo santo dia na minha caixinha do direct. Atendimento do direct? Não. Atendimento no WhatsApp? Também não. Criação de sites? Também não. Captação de conteúdo presencial? Isso é outro serviço. Geralmente quem faz esse tipo de serviço aqui é videomaker, não é social media. Você pode oferecer esse serviço? Claro que pode, só que você precisa cobrar o valor certo por ele. Não tem que entrar dentro daquele seu pacote, do seu plano de criação de conteúdos mensal, porque você tá cobrando pela criação dos conteúdos por mês. Agora, para você ir até o seu cliente, usar o seu material para captar conteúdos, passar ali várias horas tirando foto, gravando vídeo e depois editando tudo isso, você precisa cobrar um valor à parte. Então, social media não pode se limitar a atender somente pessoas da cidade dele, porque é um serviço digital. Você pode atender pessoas do outro lado do mundo, como eu já fiz várias e várias vezes também. Você não precisa se limitar. Quando eu tenho um cliente que não é da minha cidade e ele precisa de uma captação de conteúdo, eu fecho parceria com algum videomaker da cidade dele para trazer essa indicação para o meu cliente e o videomaker então fazer a captação e enviar o material para o cliente ou para mim. São 2 serviços separados, são 2 tipos de profissionais diferentes. Você pode fazer também? Pode, mas você deve cobrar a parte, ok? Além disso, a gente tem 2 tipos de serviço que o social media também pode oferecer, que é edição de vídeos e criação de artes. Você pode fazer, você não é obrigado a fazer. O que você é obrigado a fazer como social media são esses conteúdos aqui, são essas tarefas aqui. Isso aqui você oferece como bônus, porque a gente sabe que se você oferecer um serviço de social media, essas outras 2 demandas aqui também vão surgir. Então você pode sim se qualificar para oferecer edição de vídeo, criação de arte, ou você pode delegar isso para um profissional parceiro seu. E aonde você pode arranjar esse profissional parceiro? Dentro da nossa comunidade, meu amor. Adquira o kit Sistema Aver, porque lá dentro da nossa comunidade você vai achar vários e vários profissionais qualificados para fechar parceria e oferecer edição de vídeo, criação de arte, também parte comercial e vários outros setores de marketing. Lá dentro a gente tem de tudo, juro. Agora, por último, quanto que você vai cobrar por cada um dos serviços que você vai oferecer? Isso vai depender muito de alguns fatores, como a tua experiência, né? Há quanto tempo você atua nesse mercado, qual que é a tua habilidade, qual o teu nível de habilidade técnica dentro daquilo que você vai oferecer. Tudo isso interfere muito, tá? Então, por exemplo, falando sobre o serviço de social media especificamente, uma pessoa iniciante pode cobrar de R$ 1.000 a R$ 1.800 e uma pessoa mais experiente pode cobrar de 2 a 2.800. Menos do que isso, meu amor, tá completamente fora da realidade que profissionais realmente sérios da nossa área cobram, ok? Esquece essa galerinha que cobra 200, 300 reais. E se você for uma delas, como eu já fui também, tá na hora de começar a mudar isso. Se você oferece somente o serviço de gestão de redes sociais, tem a parte da criação de conteúdo, como eu falei pra vocês no início, que tem muita empresa que contrata isso aqui também, sendo iniciante de 500 a 900 reais e uma pessoa um pouco mais experiente de 1.000 a 1.500, porque é somente a gestão, sem a criação de conteúdo. Agora, um head de conteúdo, que é o profissional
profissional mais alto da nossa profissão, um cara que tá começando nessa área aqui como head de conteúdo, ele pode fechar de 2,5 a 3,5. E uma pessoa um pouco mais experiente, como é o meu caso hoje, vai fechar de 3,5 a 8 mil por mês de cada cliente que você atende. Lembra que eu falei pra vocês no início? O segredo tá em você atender menos pessoas com mais qualidade. Consequentemente, mais dinheiro pra você. Então essa é a evolução dentro da nossa profissão. A gente tem o social media, gestor de redes, estrategista e o head de conteúdo, que é o profissional que mais ganha hoje dentro da nossa profissão. Então toda vez que você pensar em crescer e evoluir dentro dessa área, você tem que pensar que o segredo não é você atender mais clientes, e sim menos cobrando mais. Para você poder cobrar mais, você precisa se qualificar cada vez mais. E um bom caminho para você começar a fazer isso é dentro do link que tá aqui embaixo na descrição. E como eu acabei de entregar essa aula gratuita aqui para você, meu amor, aproveita e me segue no Instagram, a Jéssica Lane. O link do meu Instagram vai estar aqui embaixo também para você poder acompanhar. E eu vou aguardar você ansiosamente dentro da nossa comunidade para você ter acesso a outros profissionais, ter acesso ao meu suporte também como mentora e, é claro, as nossas vagas e oportunidades para você começar a atuar nessa área ou fazer um extra se você já atua. Fechou? Até mais, galera!